Olá, pessoal! Então, vamos começar o nosso sexto tema, tá? Que é sobre essa situação muito potencialmente grave e muito comum na nossa realidade, independente da especialidade que você for seguir. Eu acho que só a pediatria que não segue, né? Não tem esse perigo, mas todas as outras especialidades, essa situação acontece. Então, qual que é o conceito de polifarmácia? Então, é quando o paciente ele usa 5 ou mais remédios, ou quando, mesmo sendo menos que 5 remédios, quando um desses não tem, o uso está sendo desnecessário, tá certo? Então, a gente já considera polifarmácia. Mas por que é ruim, né, tomar vários remédios? Afinal de contas, eles são, assim, servem para o nosso bem, né? Por quê? Quanto mais remédio eu tomo, maior o risco deles se interagirem, deles terem efeitos adversos, deles terem essa toxicidade acumulada, reduz a adesão ao tratamento, porque afinal de contas, até nós, né? Se a gente receber um receituário com muitos remédios, já vamos confundir. Aí um toma de manhã, outro à noite, outro à tarde. Ai, não, não quero, tô morrendo por um acaso, né? Então reduz a aderência, tá? A adesão. Erros de medicação, então confunde os horários, confunde as doses, fazendo com que aumente a mortalidade, o risco de queda, que é algo fatal, né? Muitas vezes para o idoso, e alteração cognitiva, que também é algo muito grave, tá? Então, assim, os idosos, quais são os remédios que eles mais usam? Antihipertensivos, analgésicos, anti-inflamatórios, sedativos e os gastrointestinais para rebater, compensar os outros que ele está usando, né? Aí, assim, o que a gente tem que prestar atenção e lembrar? Quais são os fatores que facilitam a ocorrer a polifarmácia para que a gente possa reduzir isso, né? Investigar se é isso que está acontecendo e melhorar. Então, primeira coisa, diversas especialidades médicas, porque o idoso vai tendo múltiplas comorbidades e aí ele vai procurando vários médicos, vários especialistas, e quanto mais especialista eu tenho, mais remédios, porque daí cada um dá o seu remédio da sua área, então isso aumenta a chance, tá? O idoso, ele é muito fácil de apresentar efeitos adversos pelo seu próprio metabolismo alterado, e aí vai num médico e aí ele pega e dá um outro remédio para melhorar um sintoma que na verdade é um efeito adverso. Aí começa aquela cascata medicamentosa, né? É muito comum, então, o paciente idoso, ele já tem a sua comorbidade de todo dia ali, né? Já toma seu remedinho diariamente, e aí ele pega algo agudo, uma infecção, alguma coisa, isso vai aumentar o número de medicamentos, né? É muito comum, juntando a questão das outras das várias especialidades, é muito comum é, o paciente tomar dose dobrada, né, de remédios com nomes diferentes. Isso acontece muito, né, muito mais na rede privada, né, onde os médicos eles prescrevem o medicamento pelo nome comercial. E aí o paciente não leva a receita, não sabe o que que usa, e aí acaba usando o mesmo remédio, dose dobrada. Olha que beleza, né? É muito comum a automedicação, então, como são pacientes que já têm muita dorzinha e tal, então eles tomam remédio por conta, tomam remédio do vizinho e assim por diante, né? Eles podem, ou por alteração cognitiva, esquecimento, né? Defeito visual, então às vezes é bom a gente perguntar se ele enxerga bem, né? Então às vezes toma dose errada, quando é para menos tudo bem, mas o problema é quando é para mais, né? Ou às vezes não consegue ler direito a receita, não entende a receita, né? Identificação confusa do remédio. Vocês já perceberam que as cartelas de remédio, elas são muito parecidas, né? Aquela coisa prateada, com os nomes escritos pequenininho, e aí se você pega e já tirou muitos comprimidos dela, já não dá para juntar para saber o nome, né? Então é muito fácil de confundir, certo? E o idoso, às vezes, ele vai muito pela apresentação, o tamanho, a cor, é aquele grandão, é o pequenininho, amarelinho e tal. Então, assim, é muito fácil de confundir, né, a medicação.
armazenar de maneira imprópria, né? Deixar em lugar, por exemplo, úmido. Um remédio que é para deixar na geladeira, deixar fora da geladeira, né? Como insulina, por exemplo, né? Isso é muito comum também. E aí, fatores relacionados a nós mesmos, né? Que nós mesmos fazemos, né? Então, quando a gente não tem uma boa relação com o paciente, daí envolve toda aquela questão da método centrado na pessoa, né? Então, o paciente não entende o que a gente fala, não aceita porque a gente não explica direito, né? Enfim, quando nós erramos, né? A gente, enfim, não pesquisa direito, então a gente acaba passando um remédio de forma errada, então a gente tem que lembrar, né? Estudar. Se não lembra direito, vai pesquisar. Hoje tem celular, que é uma ajuda muito grande. Eu sou da época do Black Book, mas, né? Então a gente consegue, não lembra direito a dose, não vai por achismo, né? Vai lá, confere, né, qual que é a dose, quantas vezes no dia, para não errar. Errar a via de administração, às vezes a gente não escreve direito, né, na receita. Uma coisa que é IM passa EV, sei lá, que é sublingual passa oral mesmo, enfim. Bem, todos esses erros, seja de indicação, via de administração, tempo de uso, é por a gente fazer a receita sem lembrar direito como é que é, né? Então, passar mais dias do que deveria ser, uma dose maior do que deveria ser, uma via de administração diferente, não conhecer as reações adversas, as interações, né? Claro, não é que a gente tem que ter decorado, mas lembrar, dar uma lida, né? Quais são no caso do idoso principalmente, tá bom? Então assim, algumas estatísticazinhas só pra gente ter uma noção. Nos países desenvolvidos, que não é o nosso caso, no nosso caso é um pouco pior, né? Mas 20 a 40% dos idosos usam múltiplos agentes, pelos vários motivos que eu já falei. E 40 a 75% não tomam nos horários e quantidades certas. Olha que beleza, né? Então, isso é um fato, né? Cerca de 30% dos internamentos em hospitais estão relacionados a algum problema com o remédio, né? Uma interação medicamentosa, uma reação adversa, uma toxicidade, enfim, ok? Né? Os efeitos tóxicos. Aí, o que a gente tem que lembrar? Que com o envelhecimento, né? As alterações fisiológicas do idoso, ela vai mudando. Claro que a alteração vai mudando, né? Mas a fisiologia do idoso, me embananei agora, ela vai alterando. Então, a gente tem que lembrar disso. Isso vai alterando também o quê? A distribuição, o metabolismo e a excreção dos remédios, fazendo que, então, modificando a concentração desse remédio lá onde ele tem que agir, tanto a ação quanto a concentração, né? Então, isso que a gente tem que relembrar. Quais são, então, essas alterações que acontecem com o idoso que vão interferir na meia-vida, na ação dos remédios? Então, no trato gastrointestinal, redução da superfície de absorção, redução da saliva, aumento do pH gástrico, alterações, né, do peristaltismo. Isso tudo vai reduzir o pico de concentração sérica e atrasar o início do efeito do medicamento, tá? Ocorre redução do volume líquido corporal, né, da água, das proteínas. Então, a gente tem que lembrar que muitos remédios são ligados a proteínas, né? Então, tem alteração no volume de distribuição, na acumulação, no transporte dos fármacos. E, então, esse efeito faz o quê? Com que a duração do remédio, ela diminui, mas a intensidade dele aumenta. A ação dele aumenta a intensidade, né? O metabolismo hepático também é mais deficiente, fazendo com que aumente a concentração plasmática do medicamento. A massa corpórea, né? Então, massa magra, né? No músculo, no caso, ocorre essa diminuição. Então, também reduz a ligação desses fármacos no músculo, daí eles ficam mais disponíveis no plasma, aumentando sua concentração. O fluxo sanguíneo é alterado, então a meia-vida do fármaco ele aumenta. Também altera a biodisponibilidade de alguns outros fármacos.
aumento do tecido adiposo, então remédios que são lipossolúveis vai aumentar a ligação, ou seja, é um emaranhado de coisas, né? E é comprometimento da função renal. É que muitas vezes, por que eu tô relembrando essas outras situações? Porque a gente fala em idoso, a gente lembra muito do rim, né? Que é algo crucial. A gente, não, o idoso tem, né, função renal diminuída. Mas não é só a função renal, então é metabolismo hepático, massa magra, né, fluxo sanguíneo, trato gastrointestinal, então são várias coisas que vão alterar e isso também altera a biodisponibilidade, a ação, enfim, dos medicamentos, tá certo? Então, comprometimento da função renal, gerando o acúmulo do medicamento, né, claro, e aumentando também a toxicidade. Então, assim, interação medicamentosa é quando porque reação adversa é uma coisa, né? Interação medicamentosa é outra, é quando um remédio ele vai interferir na ação do outro, seja potencializando ou seja, reduzindo o seu efeito, né? Então, por exemplo, é igual quando uma mulher usa anticoncepcional e daí ela toma antibiótico. O antibiótico corta, né, como se diz, entre aspas, o efeito do anticoncepcional. Isso é uma interação medicamentosa. Então, existe uma classificação do tipo da interação. Então, tipo A é quando não tem importância, não tem problema, pode usar que nenhum vai alterar. Tipo B é quando não se sabe, né? Não sei, esse efeito ainda não está estabelecido. O tipo C é quando, assim, pode ser que haja uma interação, né? Então, você tem que ajustar a dose dos remédios, se você vai usar 2 ao mesmo tempo. Ajustar essas doses de forma individual. Por exemplo, quando você usa digoxina com diurético, furosemida com IECA, que não é muito comum, né? Tô brincando, é muito comum. Digitálicos com verapamil, beta-bloqueador com ANE, então você tem que adequar essas doses, né? Um IECA com ANE, codeína com antidepressivo, olha, quase ninguém usa isso, né? Então você tem que adequar essas doses para diminuir essa interação entre eles. E o tipo D é quando tem efeito adverso severo, tá? Você vai alterar o efeito terapêutico, né? E aí então você tem que evitar essa associação desses fármacos. Por exemplo, brometo de patrópio com agonista beta 2, codeína com antipsicóticos, olha só, verapamil com beta-bloqueadores. Aí aqui nessa tabelinha tem um exemplo das interações, né? Então, por exemplo, aqui, hipertensão. O paciente tem hipertensão, aí ele toma um anti-inflamatório, né? Não esteroidal. O que vai acontecer? Vai aumentar a pressão dele. Aqui eu tô dando alguns exemplos, só pra, né? Então, o paciente tem uma DPOC e aí ele usa um beta-bloqueador ou um opioide. O que vai acontecer? Vai acontecer broncoconstrição, depressão respiratória, né? Ou, por exemplo, o paciente tem diabetes e aí você dá uma prednisona para ele, vai fazer hiperglicemia e diurético também, tá? Tem uma insuficiência renal e você usa um ANE, então o paciente que tem insuficiência renal crônica usou um ANE e vai fazer insuficiência renal aguda. E aí tem os outros aqui que vocês podem fazer um print da tela aí, só para dar uma consultada, né? Que ninguém vai decorar tudo isso também, tá? Aí eu vou falar de alguns remédios específicos, de algumas classes, na verdade, tá? Então, lembrar dos digitálicos. Qual é o problema do digitálico? Que a dose terapêutica ela é muito próxima da dose tóxica, né? Então, assim, pequenos errinhos na dosagem já são bem perigosos, ok? Lembrar dessa questão da massa muscular, então isso vai aumentar, que reduz, então vai aumentar a distribuição, vai diminuir, aliás, o volume de distribuição, né? E se o paciente usar digitálico e tiver uma dessas situações, pode ser que ele sofra uma intoxicação digitálica. Então, se ele tiver uma hipopotassemia, hipomagnesemia, hipercalemia, hipóxia, uma acidose, hipotireoidismo, DPOC, são situações que podem gerar uma intoxicação digitálica, se ele estiver usando ao mesmo tempo. Bem, os diuréticos, depressão de volume, né, que na verdade é essa a ideia também deles. Então, se usar
uma dose exacerbada, isso é mais para furosemida, né, por exemplo. Vai acabar uma hipotensão muito grande, né? Hipotensão ortostática que leva a queda, fratura o fêmur e morre, né? Ai, que horror. Hipopotassemia, hiponatão, distúrbios hidroeletrolíticos, né? Principalmente se a função renal do paciente está diminuída. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O diurético tem que revisar, tem que ajustar a dose para a função renal, tá? Os nitratos também vai diminuir muito a pressão. Então, vai fazer fraqueza, tontura, hipotensão, tá? Isso porque, o que acontece? No idoso, os baroreceptores, eles não estão muito regulados, então, eles não conseguem, quando abaixa muito a pressão, eles não conseguem compensar de uma forma muito rápida essa pressão, dando, né? Então, por isso que o nitrato para idoso é ruim, porque vai abaixar demais a pressão. Vai causar hipotensão ortostática, vai cair, fraturar o fêmur e vai morrer. É bem drástico o negócio aqui comigo. Os ANES, bem, ANE todo mundo sabe, né? ANE vai causar problemas gastrointestinais, né? Mas ele lembrar, são muito comuns porque o idoso sente muita dor. Então, eles são muito prescritos e quando não são prescritos, eles são tomados por conta, né? Então, isso é um problema muito grande, né? Então, hemorragias, né? Por perfuração, gastrointestinal. Então, assim, já que tem que usar, se não tiver outra alternativa, tentar usar com uma meia-vida mais curta, né? E aí, assim, quando a gente estuda, por exemplo, um tratamento para dor, num adulto normal, tá? A gente vai para aquele princípio de você vai aumentando a dose, quando chegar na dose máxima, aí você troca por um mais forte. No caso do idoso, não vamos fazer isso, tá? Nós não vamos até a dose máxima, ok? Porque esse que é o maior problema. Na verdade, é a dose. Muitas reações adversas dos remédios em idosos, eles são dose dependentes. Então, ao invés de você chegar na dose máxima daquele remédio, é melhor você tentar trocar por outro, tá? Então, a gente vai fazer isso, ok? Os ansiolíticos, bem, os ansiolíticos são um grande problema por causa das quedas, por causa das alterações cognitivas, né? E os mais usados são os benzodiazepínicos, são os mais comuns, né? O clonazepam, enfim, diazepam, né? O Rivotril da vida, como dizem. Então, assim, eles têm essa tendência a se acumular nos idosos e atingir níveis tóxicos também muito fácil, tá? Então, o ideal é a gente usar em dose menor possível, tá? O ideal é não usar, mas se tiver que usar, uma dose menor possível. Por quê? Porque eles causam confusão, o paciente fica meio grogue, né? Como a gente fala. Pode fazer dispneia, pode fazer uma depressão respiratória, né? Falta de coordenação, fraqueza, declínio cognitivo com o tempo, né? Se até em nós, adultos normais, a gente já fica meio avoado, meio com a cabeça nas nuvens, então, no idoso, né? E aumento de risco de queda, né, gente? O idosinho toma o remédio, vai dormir, aí ele, no meio da noite, tem vontade de fazer xixi, daí ele levanta meio drogue, meio, né, fora da casinha, e aí ele não acende a luz, e aí ele vai pro corredor, e aí tem um tapete, e aí ele escorrega e fratura o fêmur e morre, né? Então é terrível isso. Antidepressivos, o que a gente tem que lembrar? Que são metabolizados mais lentamente. Então, no idoso, vai ter um aumento da concentração, a taxa de depuração vai ser mais prolongada, isso faz o quê? Aumento da meia-vida. Então, a dose tóxica, igual lá o digitálico, é muito próximo da dose terapêutica, tá? Altas doses podem fazer bloqueios cardíacos, arritmias, hipotensão, né, ou instabilidade, levanta a queda, fratura o fêmur e morre, lembra? Essa sequência a gente tem que sempre lembrar. Cai, fratura o fêmur, fica acamado e morre. Essa é a sequência que a gente tem que lembrar do idoso. Tô brincando, tá, gente? Quer dizer, mais ou menos. Então, a gente tem que tentar ver quais são os remédios que têm uma meia-vida mais curta, né? Porque mesmo essa mais curta, ela já vai dar uma aumentadinha no idoso, por causa da sua alteração, né, no metabolismo. Então, se a gente usar uma meia-vida longa, por exemplo,
Aí vai piorar mais ainda, porque ela vai ficar mais longa ainda. Então, por exemplo, a trazodona dura em torno de 6 horas, a bupropiona dura 12 horas, né? A venlafaxina, umas 6 horas, são medicamentos bons. A fluoxetina eu não lembro, mas ela tem uma meia-vida mais longa, tá? Então já não é uma boa opção. Os antidiabéticos orais, né? Então eles podem fazer retenção hídrica, hiponatremia e a hipoglicemia, né? No idoso, principalmente se estiver associado ao AS. Olha só, será que o idoso que tem diabetes toma AS? Sim, né? Muito comum. Então, lembrar, faz hipoglicemia, o idoso cai, fratura o fêmur, fica acamado e morre. Lembra? Dessa trágica sequência. Então, aqui um outro tabelinha, vocês podem fazer um print, que tem algumas associações, umas reações adversas e qual a consequência clínica que gera. Então, aqui, por exemplo, eu já falei, o anti-inflamatório, né? Por exemplo, o anti-inflamatório gera irritação, úlcera, nefrotoxicidade, como consequência, insuficiência renal, retenção de sódio, hemorragia. Ó, benzodiazepínicos, né, que eu falei, hipotensão, náusea, visão borrada, faz o quê? Fratura de quadril, quedas, prejuízo na memória, confusão. Ó, os beta-bloqueadores fazem alteração cardíaca, tá, na condução elétrica, na frequência, faz hipotensão ortostática, gerando o quê? Insuficiência cardíaca, confusão, queda, fratura de fêmur, fica acamado e morre, né? Aí, assim, existem várias listas, digamos assim, que mostram quais são os remédios mais perigosos, assim, mais inadequados para o idoso, né? E uma dessas listas mais famosas é essa Critérios, mas na verdade é uma lista, de Beers-Fix, tá? Que ele classifica os remédios em vários tipos, assim, né? Os que tem que tomar cuidado quando tem comorbidade, os que tem que tomar cuidado sempre, que são, no caso, esses potencialmente inapropriados em qualquer situação do idoso, tá? Qual é um fármaco potencialmente inapropriado? Que não tem base em evidência, que aumenta o risco de efeito de adverso, que não tem efeito, né, com custo efetivo é baixo, né, que aumenta as morbidades e mortalidade também, gastos em saúde. Então, assim, eu coloquei, são vários, são 60 e poucos remédios, tá? Eu vou pôr alguns aqui, só para vocês terem a noção de alguns que são potencialmente inadequados para idosos, segundo critérios de Beers-Fig. Ó, os benzodiazepínicos, né, que beleza. A amitriptilina, fluoxetina, que eu falei, eles têm uma vida mais longa, né? A amitriptilina, ela gera uma sedação também, né? Esses antihipertensivos, por quê? Porque eles vão gerar uma queda muito brusca, uma hipotensão muito rápida, né? Os antialérgicos, então tomar cuidado com isso. Anti-inflamatórios. Aí aqui eu tenho um exemplo de uma cascata iatrogênica ou cascata medicamentosa, que é aquela coisa do ficar medicando efeito adverso de outro remédio, tá? Essa foto, ela começa com um efeito que é de tosse seca pelo uso de ECA. Mas enfim, eu nunca passei codeína para tosse seca. Então vamos imaginar que um paciente está com uma dor. Vamos começar pela codeína. Tá com dor intensa e aí faz uso já de codeína. Aí eu passo codeína. Aí a codeína faz o quê? Constipação. Aí eu vou lá e dou um laxante. Aí o laxante faz o quê? Dor abdominal. Aí eu vou lá e dou um Buscopan. Buscopan faz o quê? Uma tontura. Aí eu vou lá e dou uma sinarizina. A sinarizina faz o quê? Uma depressão. E aí eu dou lá uma fluoxetina. Ê, viva a cascata medicamentosa! Aqui é um outro exemplo. Interessante também. Então, o paciente tem uma artrose, né? Bem comum. Artrose de joelho, por exemplo. Aí eu dou um anti-inflamatório. Vamos pensar lá, um ibuprofeno, que é o mais comum, né? No SUS. Aí o anti-inflamatório aumenta a pressão. Aí eu dou um bloqueador de canal de cálcio. Aí faz edema de membros inferiores. Aí eu dou um diurético, né? Pra desinchar. Aí o diurético faz uma incontinência urinária. Aí eu dou um antiespasmódico urinário. Aí faz delírio. E aí eu interno um paciente. Aí eu dou um antipsicótico pra ele. Ai, Jesus, né? Ou seja,
É um desastre, uma sequência de desastres, né? Então, assim, para finalizar a aula, olha, essa aula foi curta, né? Antes da gente iniciar uma medicação, tá? Vamos raciocinar algumas coisas. Vamos pensar assim: esse remédio, ele é imprescindível? Tipo, meu Deus, o paciente vai morrer se não tiver. É isso mesmo? Tá relacionado mesmo com a sua queixa? É uma preocupação dele? Vai mudar a doença, né? Tipo, é muito imprescindível que se passe isso. Outra pergunta: não tem como fazer nada antes que não seja farmacológico? Por exemplo, não dá para fazer fisioterapia, não dá para passar uma. É farmacológico, mas enfim, passar uma pomada, né? Um anti-inflamatório tópico, por exemplo, né? E a expectativa de vida desse paciente? Isso aqui vale muito para os medicamentos de prevenção, principalmente os cardiovasculares, né? Então, antiagregante, então AS, simvastatina, por exemplo, né? Que é para prevenir um evento cardiovascular. Mas a gente tem que ver a expectativa de vida desse paciente, né? Se ela for muito curta, adianta eu ficar tentando prevenir a formação de placa, né? Entende? Então, também ver essa relação, né? Será que não dá para já tirar? Meu Deus, o paciente tem 95 anos, eu vou continuar dando estatina para ele, né? Sabe? Então, a gente tem que pensar nisso. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente lê uma diretriz, as diretrizes, elas geralmente, a população base, né? Os estudos, eles são feitos em população adulta. Aí uma dica que eu dou é, sempre numa diretriz existem aqueles tópicos de situações específicas, né? Por exemplo, hipertensão na criança, na gestante, né? E aí sempre tem o no idoso. Diabetes no idoso, hipertensão no idoso, não sei o que no idoso. Então sempre tente ver, quando o paciente é idoso, tenta ver qual que é o parâmetro, porque muda, né? O parâmetro de normalidade no idoso muda. Então, a gente não tratar um idoso como se ele fosse um adulto, jovem, né? Querendo ter uma pressão muito 12/8, uma glicemia muito certinha, né? Que isso para ele não serve, tá certo? Então, sempre tentar adequar ao idoso essas situações, ok? E pensar, né? O paciente vem com uma queixa. Aí pensa, pô, será que essa queixa é uma queixa normal, né, dele mesmo, uma situação nova, ou será que não é um efeito desses vários remédios que ele tá usando? Para quê? Pra gente não ficar medicando efeito adverso, fazendo essa cascata igual eu mostrei. Primeiro, então, será que isso não é, por exemplo, essa tontura, será que não é por hipoglicemia, por hipotensão, por efeito do benzodiazepínico, né? Então, esse rush, esse edema, certo? Para poder a gente não ficar medicalizando efeitos adversos, ok? É isso, muito obrigada e até a próxima, pessoal.